E aí pessoal, tudo bem? Esse daqui é o Asus F570Z, mais um notebook que tem uma GTX 1050 sendo vendido aqui no Brasil. Só que aqui a gente tem uma proposta um pouquinho diferente em relação à da concorrência. E uma das diferenças em relação à concorrência é o processador. A Asus foi para o lado vermelho da força, digamos assim. Ao invés de um processador Intel, a gente tem aqui um processador Ryzen da AMD que está bem sumida aqui no Brasil. Eu nem diria que a Asus tentou criar um notebook gamer aqui. Eu acho que eles tentaram algo mais neutro, algo que você tanto pode considerar um notebook talvez gamer por causa do chip gráfico, como também talvez assim mais voltado para o uso profissional, porque ele tem um design mais neutro, com traços em azul, que talvez você consiga ir levar para o seu escritório. Eu achei a proposta dele bem parecida com a proposta do Dell G3. E na construção, a Asus optou pelo corpo em plástico. Eu não diria que ele é super frágil, mas também não diria que ele é super bem construído. Ele flexiona em alguns pontos da carcaça. E no teclado, ele também não tem quase nada de um notebook gamer. Eu digo quase porque ele tem um ponto que vai ajudar quem gosta de jogar. Mas assim, a iluminação é branca, então não tem nenhuma frescura e eu gostei bastante de digitar nele. Mas o que é legal de jogar nesse notebook é que as teclas WASD, aquela região ali, é bem onde fica a ventoinha do notebook, então você sente uma leve brisa nos seus dedos enquanto você joga. Então eu diria que esse aqui é o teclado mais refrescante da categoria. E a tela me deu um susto, porque eu realmente não esperava que a Asus fosse optar pelo painel de baixo custo. O típico painel TN que a gente encontra na maioria dos notebooks do mercado brasileiro. É estranho porque os concorrentes que têm uma GTX 1050 e também são vendidos no varejo, você não vai encontrar um painel TN. Então o Asus vai ficar para trás em relação à concorrência. E você percebe fácil a diferença de qualidade. Aqui você vai ter um brilho menor, uma reprodução de cores inferior e também vai ter o típico problema do painel TN, que é o ângulo de visão. A depender do ângulo, você não consegue enxergar a imagem de maneira legal. Então, a questão aqui é que a Asus vai ter que baixar o preço para poder vender. E o touchpad no geral me agradou. Gostei do tamanho, gostei da textura, só o clique que eu achei um pouquinho alto. A Asus não foi boazinha em relação aos upgrades. Ele é um notebook extremamente chato de abrir, galera. Tem que ter bastante cuidado. Se você não tiver experiência, vai acabar fazendo besteira. É aquela máquina que quando você abre já tem um monte de cabo para você soltar, tá? Aí se você abre de vez, você já pode quebrar ali um cabo flat. E aí já era, você vai ter que comprar um cabo novo para conseguir voltar a usar seu notebook. E depois de bastante trabalho, você vai ter acesso aqui a um slot M2 e a 2 slots de RAM. O slot M2 aqui é compatível tanto com o padrão SATA como o PCI Express. E os alto-falantes, infelizmente, são localizados na parte de baixo. Por um momento, eu achei que fosse aquela abertura ali próximo da tela, mas ali é a entrada de ar do notebook. Mas enfim, para a categoria dele, eu achei que ele tem um som bem razoável. Eu assisti filmes e séries aqui sem nenhum problema. E na bateria, ele me deu aproximadamente 3, 4 horas de duração. Ele tem o Ryzen 2500U, pessoal. E para deixar vocês situados, é o mesmo processador desse notebook aqui, ó, o IdeaPad 330S. Pois é um processador mais voltado, galera, para máquinas mais finas. Não é um processador de alto desempenho. Então aí a gente vai ter alguns probleminhas, não um só, alguns probleminhas. O preço vai ser a grande questão, porque esse processador fica para trás até do i5 7300HQ, que já tem uns 2 anos de lançado. Então se a Asus não escolher um preço legal, vai ser difícil recomendar essa máquina tanto para jogos quanto para uso profissional. E aí você me pergunta, isso vai te complicar nos jogos? Bom, a resposta é, depende do que você joga. É simples. É só você observar aí o gráfico na tela de vocês. Se você joga CSGO, que é um jogo extremamente dependente de processador, esse notebook é uma péssima escolha. Ele teve literalmente metade do FPS médio, se você comparar com o Dell G3 e o Lenovo Y530, que também tem uma GTX 1050, mas tem o i5 8300H, que é um processador bem mais forte. Mas, se a gente pular para um jogo que não é tão dependente de processador como o Rise of the Tomb Raider, aí a diferença não é tão grande, porque um processador mais forte não é tão relevante, aí o gargalo não é muito grande. E no GTA V a diferença já é mais considerável, porque ele é mais dependente de processador. Não tanto quanto o CSGO,
mas ele precisa sim de um processador mais potente. E por que essa diferença de FPS? Porque aqui a gente tem dois gargalos. Se você não sabe o que é gargalo, é quando um componente não consegue acompanhar o outro, ou seja, quando o processador é muito fraco e a placa de vídeo é muito forte para ele. Então, os dois gargalos aqui são o seguinte. O primeiro gargalo é que o processador não é muito forte. E o segundo gargalo é que a gente tem aqui um processador da geração antiga da AMD. Não é a geração 3000, é a geração 2000 que eles usaram aqui, que não tem uma arquitetura tão otimizada para jogos como a geração 3000, que já fica coladinha com a Intel. E para uso profissional vale a pena? Olha, sinceramente, eu acho que não. Só se a GTX 1050 for muito importante para o que você faz e o processador não for muito relevante. Como também por causa da tela. Como ele tem um painel TN, vai ser uma péssima escolha para quem trabalha com imagens e com vídeo, a não ser que você não se importe muito em relação à tela para realizar seus trabalhos. A falta de um SSD foi um ponto que me incomodou mais do que o normal aqui, porque eu tive uma lentidão maior do que o normal para um notebook sem SSD. Quem me acompanha no Instagram sabe aí da história. Meu notebook começou a apresentar mais lentidão que o normal e eventualmente ele começou a fazer um barulho estranho no HD e começou a desligar. Enfim, como eu não tenho tempo para mandar para garantia, eu não ia ficar formatando e fazendo mil coisas, eu tirei o HD dele e coloquei um SSD, aí eu finalizei a análise com SSD e ele não me deu mais nenhum problema. Mas nem tudo tá perdido, tá pessoal? A refrigeração dele é boa, tá? Até porque esse Ryzen 5 não esquenta tanto. Então ele é um notebook que não é muito barulhento e tem temperaturas normais. Ele vai valer a pena caso esteja mais barato que os outros notebooks que tem uma GTX 1050, como por exemplo o Acer Nitro 5, o Lenovo Y530, o Dell G3, o TM Challenger, enfim. Estando mais barato que esses aí e os pontos negativos dele não te incomodando, aí sim eu acho que vale a compra. Uma dica para vocês, o Acer Nitro 5 começou a ser vendido com SSD. E além de ser vendido com SSD, ele agora também tem a opção de comprar sem o Windows, se você já tem aí a chave na sua casa. Então quem quer um notebook gamer com SSD, a gente tem aí mais essa opção. Vou deixar os links aí na descrição do vídeo para vocês compararem todos eles e usando os links vocês ajudam o canal a continuar vivo. E um último recado, se vocês estão com temperatura muito alta no notebook e não sabem o que fazer, a GameTalk resolve o problema para você sem você sair de casa. A GameTalk ela faz para você undervolt tanto no seu processador como no seu chip gráfico. Aí seu notebook que antes estava pegando fogo passa a ficar geladinho e você começa a jogar sem ter aqueles travamentos aleatórios. Se inscreve aí também no canal para dar aquela força e por esse vídeo é isso. Um abraço.